Meditação Maranata, o Senhor logo vem. Meditação de hoje, gigantes ou anões espirituais. Em 2 Coríntios 7, versículo 1, diz assim: Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Aqui diz: o Senhor reprova e corrige o povo que professa guardar sua lei. Aponta-lhes os pecados e manifesta-lhes a iniquidade, porque deles deseja separar todo pecado e impiedade, a fim de que aperfeiçoe a santidade em seu temor e estejam preparados para morrer no Senhor ou ser trasladados para o céu. Veja que Deus, Ele busca nos corrigir, nos advertir, nos mostrar os nossos erros, os nossos pecados. Mas quando a gente não aceita, quando a gente recusa isso, quando a gente resiste a querer as advertências e correções de Deus, que Ele mostra os nossos defeitos de caráter, como que Ele vai nos aperfeiçoar? Se a Bíblia diz que temos que ser aperfeiçoados, que o nosso caráter tem que ser aperfeiçoado, que a carne ela tem que ser dominada pelo poder do Espírito. Como que essas coisas irão acontecer se a gente não quer? A gente não permite que essa obra seja feita. Aqui diz assim: Deus os repreende, reprova e castiga, de modo a serem purificados, santificados, elevados, sendo afinal exaltados ao seu próprio trono. Esse é o propósito de Deus. Essa é a única maneira dele poder fazer com que essa obra ocorra em nossas vidas. E aqui continua: Deus não aceitará coisa alguma, a não ser pureza e santidade. Uma mancha, um defeito de caráter irão excluir a pessoa para sempre do céu, com todas as suas glórias e riquezas. Veja, um pecado, um defeito de caráter será suficiente para tirar do céu aquele que professa ser cristão. Então isso é muito sério, isso parece ser muito forte, isso parece ser algo surreal para a gente. Não tem nenhum pecado sequer, mas isso é uma obra de Deus em nossas vidas. Isso é Deus quem faz essa obra em nós. Porém, Ele precisa da nossa permissão, do nosso consentimento, que a gente se renda a essa influência, a esse poder, por meio da verdade, para que Ele possa operar essa obra em nós completamente. A maioria dos professos cristãos não possui o senso do vigor espiritual que poderia obter se fossem tão ambiciosos, zelosos e perseverantes para adquirir conhecimento das coisas divinas, como são para alcançar as mesquinhas e perecíveis coisas desta vida. O mesmo esforço que as pessoas fazem para alcançar somente as coisas dessa vida, se elas fizessem para as coisas espirituais, os resultados seriam grandiosos. Mas a gente não faz. Esse é o problema. Alguns fazem e terão uma recompensa tremenda. E serão grandes espiritualmente diante de Deus. Por sacrificar as coisas dessa vida, que são passageiras, pelas coisas eternas, pelas coisas espirituais e santas. As massas que professam ser cristãs têm se contentado em ser pequenas espiritualmente. Não têm disposição alguma de tornarem seu objetivo buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Assim, a espiritualidade é para elas um mistério oculto. Não conseguem entendê-la. Não conhecem a Cristo por um conhecimento prático. Infelizmente, a grande maioria, mesmo professando ser cristão, não tem uma experiência cristã e espiritual poderosa. Porque acham que ter essa experiência são momentos de êxtase, de emoção, de chorar. Mas na verdade isso é uma transformação do caráter. É quando o ser humano, é quando o cristão, ele se rende à influência total do Espírito e passa a fazer tudo de acordo com o que o Espírito lhe influencia através da Bíblia, naquilo que é a verdade. E passa a praticar, a obedecer a palavra de Deus. Esse é ser um cristão poderoso diante de Deus. É ser grande espiritualmente. Mas muitos têm se contentados com ser pequenos espiritualmente. Aqui diz assim: ninguém é tão imoral,
tão corrupto e perverso que não possa encontrar em Jesus, que morreu por ele, força, pureza e justiça. Se abandonar seus pecados, deixar sua conduta de iniquidade e voltar-se de todo o coração para o Deus vivo. Basta estar disposto a abandonar a vida errada. E essa vida errada não é só uma questão de ser criminoso, drogado, prostituta ou algo desse tipo. Mas muitos que estão dentro da igreja são orgulhosos, invejosos, são pessoas avarentas, são pessoas egoístas, prepotentes e tantas outras falhas, que essas coisas vão aumentando, pessoas que guardam raiva umas das outras, apunhalam as pessoas, os irmãos pelas costas, falando mal e criticando, difamando, e essas acham que essas coisas não são, diante de Deus, coisas erradas que irão condená-las, mas infelizmente irão ser condenadas por essas práticas, por tantos outros defeitos, e se contentam com essa vida e com esses defeitos, se acomodam e se conformam, e acham que está tudo normal. Mas irão ver que no último dia, no dia do julgamento final, tudo isso se voltará contra eles, porque aquilo que é plantado será colhido. Que busquemos a Deus, porque se formos longe demais, não devemos achar que não tem jeito para a gente, pois o poder de Deus é muito maior do que os nossos defeitos, do que o poder do pecado de Satanás. E Ele é poderoso se a gente estiver disposto a nos resgatar dessa vida, desse tipo de comportamento, de caráter, de personalidade. Que busquemos, que Ele nos dará a vitória, que Ele estará disposto a nos ajudar. Que Deus te abençoe e te ilumine. Até a próxima meditação.